Olá, gente, tudo bom? A gente vai começar a ler o livro Os Mitos Sumérios, tá? Como você pode ver, ele está em espanhol, mas eu vou tentar já falar ele em português, então eu posso às vezes empacar alguma coisa, não saber a palavra, mas eu acho que assim pode facilitar para a gente de língua portuguesa, né? Porque às vezes a gente ouvindo em espanhol a gente não absorve tão bem. Então isso vai facilitar, tá ok? E o objetivo dessa leitura é buscar a verdade, conhecer um pouco do nosso passado. Eu sei que os livros mentem, as traduções, por erro, engano ou de propósito, são alteradas colocadas de forma errada, a interpretação, né? Mas pelo menos assim a gente tem algum parâmetro, né, para poder entender um pouco sobre quem é quem, qual é a verdade, quem realmente a gente deve seguir, aonde está o nosso criador primordial, a verdade, né? Para não ser enganado e não cair em ilusões. Então começa. A complexidade que encerra a natureza, significado e funções dos mitos, ha ficado reflexada na abundante bibliografia que esta parcela do pensamento humano ha produzido no que vai ao longo dos séculos. É impossível acreditamos que vai fora dos limites que temos proposto a recompilar a presente antologia de mitos sumérios e acádios, tendo, né, possuindo e analisar escolas e tendência que se há dedicado a examinar muito detalhadamente a interpretação dos mitos. Possuindo agora que este particular nos produziria um complicado labirinto de ideias e sistemas que nos abocaria a planteamento puramente acadêmico e insertados em la bondade ou não dos quatro grandes tendências a que podem reduzir-se as distintas escolas que se há ocupado do mito. Acreditamos que o mito se inserta dentro da problemática do ser humano como coletividade e que, como tal, esteve sujeito a variações que podemos possuir no momento e que a industrialização toma carta de natureza no desenvolvimento histórico do homem. Ele quer decidir que aceitamos as teses de que os mitos, como conjunto linguístico, oral ou escrito, e religioso em relação ou não com os ritos, se diziam, né, fundamentalmente em povos a nível pré-industrial. De aí, as sociedades antigas ou os primitivos atuais tiveram e desenvolveram código comunicativo, sobretudo em o campo da religião, em base a uma riquíssima gama de mitos, compreendidos em profundidade tão só por grupos sociais muito específicos e com laços muito afins de geografia, língua e história. Essa postura não descarta que em nossos dias também se dê determinados mitos, porém seus arquétipos e conotações ficam muito distantes do que acreditamos se entende por mito tradicional. A mitografia como tal arranca do século XVIII com as figuras dos grandes precursores neste campo. Aí vai dizer os nomes, a gente não precisa disso, né? Vamos pular essa parte. Sim, temos de tomar postura, acreditamos que o mito que tem evidência vigente sobre todo o cultural em nossa sociedade se reduz a um quadro literário que se adequa à expressão de muitas das facetas do homem, pensamento e meio ambiente. Baixa a roupagem da ficção, alegoria eminentemente religiosa, em conexão
ou não com um culto ritual. Os mitos da antiga Mesopotâmia. A massa de textos que se possui da antiga Mesopotâmia, lugar da invenção da escrita, como é sabido, é impressionante, atendendo tanto a seu número como as matérias específicas de que tratam. Já desde o final do terceiro milênio antes de Cristo, a produção literária em geral e de tema mitológico em particular teve de ser copiosa, né, muitas quantidades, e em certa maneira paralela em importância ao resto da produção escrita, produtos administrativos, jurídicos e econômicos. O específico caráter e significado do mito teria que tal temática se prolongasse em cópias e mais cópias até as épocas muito tardias. Foi no país de Sumer e Acade, onde teve lugar também a invenção do mito, tanto como um feito puramente religioso, como de uma necessidade literária, e esta evidência histórica deve ser remarcada, e tinha em conta que a hora de abordar o estudo do mito em suas origens em si mesmo, e não deixar-se constranir, constranir tanto por mitologias clássicas, até o extremo de atribuir aos gregos a paternidade do mito, ou por lá das sociedades primitivas. É mesmo, quando eu estudei grego, a gente pensava que os mitos eram algo bem grego, né? De mito, mitologia, de imitar, de contar histórias e por aí vai, né? Vamos lá. Poemas e composições literárias foram postos por escrito na zona da antiga Mesopotâmia por anônimos escritores, recorrendo a eles as tradições locais sobre a origem do cosmos, dos deuses, da humanidade, dos cataclismos e outras facetas do fatos religiosos, data religiosa deve ser, né? Não, feitos religiosos e cotidiano. Todo ele como reação à necessidade de uma orientação válida da existência e da realidade em que estava imerso. Sem dúvida, os mitos sumérico-acádico apresentam não poucas dificuldades ao estudioso atual, que vão desde a própria apresentação formal, na maioria das tábuas de argila, com os textos cuneiformes, se falam incompletas ou muito deterioradas, né? Até a pura lexicológico, vem de lexo, tá, gente? Vocabulário da língua, né? Sobretudo no que atém à língua suméria. A este deve somar-se o fato de que não todos os textos desta Bíblia se encontram por milhares nos diferentes museus. Cealã, todavia, publicados. Se haviam, né? Deve ser, né? Cealã, deixa pra lá. Publicados na sua totalidade, dadas suas dificuldades internas e externas, circunstâncias que poderiam alterar a fixação de um texto ou frustrar o empenho de haver, de ter canonizado, entre aspas, uma determinada composição mítica. Testemunhos literários e arqueológicos. Eu acho que aqui eu vou dar uma pausa que tem um tempo esse vídeo. Peraí.